Bitcoin nas máximas históricas, mais de R$500 mil por uma unidade de Bitcoin, praticamente $90 mil. Tem gente que comprou pouco, tem gente que não comprou nada, tem gente que está se arrependendo de não ter colocado mais um aporte no Bitcoin. Será que ainda dá tempo de comprar Bitcoin nesse patamar atual? Quais serão as melhores estratégias para você acumular Bitcoin para sua aposentadoria, para o longo prazo? Será que esse preço de agora ele é um impeditivo? Será que você deveria esperar o próximo bear market? Bom, esses e outros assuntos a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. Solta a vinheta! Opa, meu nome é Nilson Dias, eu sou fundador aqui do projeto Família Investidora e aqui nesse canal a gente te ensina a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. A gente utiliza basicamente ETFs para conseguir alcançar essa independência financeira de maneira precoce, ou seja, bem antes aí do que você faria se você estivesse investindo em fundos imobiliários, ações de dividendos ou até mesmo através de criptomoedas no geral. Porque aqui a gente te ensina a investir de uma forma segura, rentável, que não vai exigir você ficar tendo que dedicar várias e várias horas por semana a acompanhar em investimentos. Então, se você é novo aqui no canal, já lembra de clicar no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela, assinar o canal, ativar as notificações e deixar também o seu joinha aqui pra gente. Muita gente foi pega despreparada nessa alta do Bitcoin, né? Há pouco tempo atrás ele estava, sei lá, $50 mil, 200 e poucos mil reais. De repente ele custa R$500 mil e você volta a ouvir de novo: nossa, Bitcoin, será que eu deveria ter acompanhado isso, né? Pois bem, os nossos alunos do Família Investidora, a gente deu sinal de compra para eles a $17 mil, em torno de R$80 mil. Então a gente já tem aluno aí que já está com mais de R$1 milhão de lucro no Bitcoin. Comprou lá nesse fundo, que foi esse fundo que ele fez lá em $15 mil, né? Eu mesmo não consegui pegar esse fundo, eu acabei comprando ali nos 17, depois comprei nos 21 mil, né? E venho comprando seguindo uma estratégia que eu quero ensinar aqui para vocês. Inclusive a gente vai ver qual é de fato a melhor estratégia para você acumular, tá? Mas vamos começar aqui respondendo a primeira pergunta. Será que ainda dá tempo de investir em Bitcoin no atual patamar? Sim. Apesar do Bitcoin nesse momento estar custando em torno de $90 mil, tá? O upside dele, ou seja, o valor potencial do Bitcoin é muito maior do que esse. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, agora sobre a gestão do Trump, eles querem acumular 1 milhão de Bitcoins, tá? Eles querem colocar pelo menos 5% da reserva de valor do Banco Central em Bitcoin. Só isso aí já seria o suficiente para pumpar aí o Bitcoin para pelo menos um patamar aí de $180 mil, tá? Ou seja, o dobro do valor atual. O Bitcoin ir para 6 dígitos lá nos Estados Unidos, né, em dólares, e passar de 7 dígitos aqui no Brasil, ou seja, mais de R$1 milhão por Bitcoin, tá? El Salvador vem comprando um Bitcoin por dia, mesmo com o FMI falando: não faça isso, Bukele, né? Porque eles querem criar essa dependência, né, dos países emergentes para o Fundo Monetário Internacional, mas o Bukele falou: de jeito nenhum, vou continuar comprando meus Bitcoins, e ele já está lá com um lucro de mais de $120 milhões só nessa operação de fazer o DCA, que é comprar todo dia ou comprar numa alta frequência, né? Quando a gente fala de DCA, Dollar Cost Average, né? Você pode comprar Bitcoin diariamente, semanalmente ou mensalmente. A gente já vai plotar um gráfico aqui para você ver se isso é a melhor estratégia, tá? Mas Bukele, El Salvador está comprando, Estados Unidos já falou que vai comprar, e o próprio Estados Unidos tem muitos Bitcoins, alguns que foram apreendidos, né, de criminosos, outros que foram comprados, etc. E outros países já estão também começando a fazer suas reservas de valor. Ora, teremos apenas 21 milhões de Bitcoins quando eles terminarem de ser minerados, e ainda leva mais de 100 anos para isso acontecer, né? Então o Bitcoin é de fato escasso e muitas pessoas vão querer adquirir esse Bitcoin. A gente hoje tem um número de usuários de Bitcoin próximo ao que era a internet em 1997. Então a gente ainda vai ter um processo de hiperbitcoinização. O que é isso? De fato, o Bitcoin poder ser usado no dia a dia. A gente já viu aí, por exemplo, Roberto Justus comprou uma casa, vendeu uma casa dele lá em Miami, e a condição que o comprador impôs é que ele aceitasse pagamento em Ether, se não me engano, Ether ou Bitcoin, né? Já existem cartões onde você pode ir na padaria, ir no restaurante, passar e aquele cartão está vinculado à sua wallet e você paga. Já tem estabelecimentos comerciais que aceitam pagamento em Bitcoin diretamente, né?
Então aquele pagamento que é praticamente um QR Code, né, gente? Não sei se vocês já fizeram, né? Mas basicamente você bate a foto do QR Code da carteira do estabelecimento comercial e você vai transferir ali os satoshis, né, que são centavos de Bitcoin. Então o Bitcoin, ele ainda vai ser adotado por cada vez mais e mais pessoas. Só para ter ideia, aqui no Brasil, a gente tem 10 milhões de carteiras de Bitcoin e apenas 500 mil pessoas investindo em ETFs. Então tem muito mais gente investindo em Bitcoin do que em ETF, que é um dos ativos que a gente mais fala aqui no canal. Então, considerando uma adoção em massa pelo Bitcoin, pelo varejo, né? Ou seja, pessoas físicas usando mais, estabelecimentos comerciais, hoje vários já aceitam. A Tesla aceita, a Ferrari aceita, tem até acho que o Burger King, McDonald's, tem várias coisas do varejo que já aceitam Bitcoin diretamente lá no caixa. Obviamente estou falando mais dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil esse uso do Bitcoin ainda é um pouco limitado. Então a gente tem uma adoção em massa, a gente tem os compradores institucionais, né? BlackRock hoje sendo a maior detentora de Bitcoins, você tem a Grayscale, você tem várias gestoras de ETFs que estão acumulando Bitcoins, inclusive gestoras brasileiras, né? Por exemplo, a Hashdex, que faz lá o Hash 11, o QBTC 11, todos esses empíricos com o CRTP 11, né? Então até aqui no Brasil a gente tem também compradores institucionais de Bitcoin. O próprio Banco do Brasil, o próprio Itaú também já falaram que tem comprado Bitcoin, tá? O Banco do Brasil, inclusive, falou que vai colocar Bitcoin em fundos previdenciários também. Então a gente vê uma adoção em massa de instituições financeiras, ou seja, bancos, gestoras de ETFs, né? E também do varejo, que é aonde vai demorar um pouquinho mais para pegar. Governos, Estados Unidos, El Salvador. Então, pessoal, 90 mil dólares pro Bitcoin tá barato ainda. Você pode comprar o seu Bitcoin ainda, mesmo pagando 90 mil dólares, mesmo pagando 500 mil reais, óbvio. Não quer dizer que no meio do caminho você não vai ter volatilidade, que esses 90 mil dólares podem cair para 70 mil, para qualquer outro patamar. Isso acontece, tá? E aqui eu quero entrar num outro ponto desse vídeo. Será que teremos o famoso bear market nesse ciclo de halving do Bitcoin? Eu acredito que não, por todos os motivos anteriormente já expostos, né? Se a gente tem governos adotando em massa, compradores institucionais adotando em massa, e isso vai refletir numa adoção maior do varejo, do cliente também comprando, das pessoas comprando, eu não acredito que a gente vai ter um bear market forte, né? O bear market ele seria, olhando o ciclo do Bitcoin, lá para o final de 2025 para 2026, né? Se a gente for olhar aqui um gráfico do Bitcoin, ó, nesse momento que a gente está gravando aqui, o Bitcoin está quase batendo 90 mil. Vamos dar uma olhada o período total do Bitcoin, né? Você vê que ele tem os ciclos de baixa dele, tá vendo, ó? Ciclos de baixa que a gente chama de bear market, né? O próximo seria ali próximo de 2025, né? Então se a gente tivesse o lado direito aqui desse gráfico, né? Provavelmente ele vai ainda subir bastante, vai passar dos 100 mil dólares, tá? Vai passar dos 100 mil dólares e teoricamente depois ele vai corrigir. Agora, aonde vai ser essa correção? Será que vai ser aqui na região dos 60 mil e vai te dar uma nova oportunidade de compra, né? A gente não tem como prever. Pode ser que ele só caia, que ele chegue lá nos 100, 110, 120 mil dólares e ele caia para essa região de hoje, 90 mil, e vai ficar só nisso, nesse canal aí de 90 a 120 mil dólares, até o próximo halving, aonde vai acontecer o quê? A recompensa para mineradores vai ser reduzida pela metade novamente. Então o Bitcoin vai ficar ainda mais escasso, tá? Então não é muita viagem você achar que o Bitcoin pode chegar a 250, 300 mil dólares, talvez, até o final dessa década, né? Onde a gente ainda vai ter mais um halving, né? Por conta disso, mais um motivo para você continuar investindo no Bitcoin. Óbvio, sem ser irresponsável. Tem gente que coloca 100% em Bitcoin. Eu acho isso meio absurdo. Aqui a gente preza uma base neutra, né, de ETFs globais, satélites, e o Bitcoin é um desses satélites. Ele pode ser um satélite principal, ou ele pode ser um satélite secundário, né? Então ele pode ter 5% da sua carteira, 15% da sua carteira, 20%, depende da sua convicção. Agora, será que é melhor você fazer DCA no Bitcoin, que é comprar todo mês, ou você colocar tudo que você quer investir em Bitcoin de uma vez? Por exemplo, você tem R$1 milhão. Você fala, Nilson, eu vou investir 5% disso, 50 mil. É melhor você colocar isso de uma vez só? Bom, nesse site aqui, a gente tem aqui uma calculadora de DCA, né? Inclusive dá para fazer até aqui em reais também. Deixa eu ver aqui, ó, em reais, tá? E aqui a gente está colocando o quê? A gente está colocando 100, acredito, dólares, tá? Toda semana, começando 5 anos atrás, tá? E aqui, o que a gente tem? Olha, mostrar o lump sum, compare com esse SP500. Eu acho que ele deu um bugzinho aqui. Deixa eu tentar voltar aqui pro USD, ele mostra tudo. Vamos deixar aqui em dólar mesmo. Você está investindo aqui 100 dólares toda semana e você começou 5 anos atrás. Então,
O dinheiro que saiu do seu bolso, tá? É esse aqui, ó. O dinheiro que saiu foi $26.100, tá? Se você tivesse colocado isso num ETF do S&P 500, um VO da vida, você teria $38.000. Se você tivesse comprado Bitcoin toda semana, você teria $92.000, $96.000, né? Praticamente você teria completado aí um Bitcoin e mais um pouquinho. Só que se você tivesse pegado os $26.000 e comprado tudo de uma vez só aqui no início, que é o que a gente chama de lump sum, né? Você teria $238.000, tá? Então, fazendo o DCA, você teria 96 mil, colocando tudo de uma vez só, 238 mil. Ah, Nilson, mas eu poderia ter colocado tudo de uma vez só aqui nesse topo, né? Poderia, vamos ver aqui. Se você tivesse começado 3 anos atrás, o resultado teria sido diferente? Ó, 3 anos atrás, o lump sum teria dado $18.000 e o DCA teria dado $36.000, tá? Então, com o DCA, o S&P 500 você teria $20.000, né? E o teu valor investido foi $15.600, tá? Como o Bitcoin ele tem essa natureza de ter uma volatilidade e poder sofrer quedas muito grandes, estou falando aqui de quedas de 50%, são normais, coisa que nunca você vai ver acontecer, como por exemplo um ETF como o VT, tá? O S&P 500 também, você pode ver quedas de 50% nele, tá? Agora, o VT, que é o índice global de ações, dificilmente você vai ver uma queda de 50% nele. Então a gente não pode cravar aqui que o lump sum é melhor do que você fazer o DCA, né? Se tivesse, quanto mais tempo atrás a gente colocasse, eu colocar aqui 10 anos atrás, né? Óbvio, você comprando o Bitcoin em centavos, o lump sum teria superado em muito. Porém, a gente não pode ter essa expectativa de que o Bitcoin vá se valorizar o mesmo número de vezes que ele se valorizou de quem pegou lá no início, tá? Mesmo se a gente falar em Bitcoin a $1 milhão, a gente está falando em 10x, em ele multiplicar o valor atual por 10 vezes, sendo que o Bitcoin lá atrás ele se multiplicou por muito mais vezes do que isso, tá? Era literalmente centavos. Então quem comprou lá atrás pegou valorizações aí de 5.000 vezes o valor investido. Eu não acredito que a gente vai ver tal valorização do Bitcoin lá pra frente. Se o Bitcoin chegar a $1 milhão, a gente vai ver um 10x. Se o Bitcoin chegar a 3 milhões de reais, a gente vai ver aí um 30x. O Michael Saylor fala num cenário do Bitcoin valendo 21 ou 49 milhões de dólares, né? Aí a gente teria aí talvez um 500x do valor atual, tá? E aí, nesse caso, se você tem a convicção de que o Bitcoin vai superar muito a marca de $1 milhão, você acredita que ele vai chegar nos 21 milhões, ou nesses cenários aí de 3 milhões, o lump sum seria melhor. Só que o lump sum, que é comprar tudo de uma vez, você tem que ter estômago para suportar a volatilidade. Não é todo mundo que aguenta essa volatilidade de ver o seu patrimônio caindo 50% e esperando ali 4 anos, o próximo ciclo do halving, para recuperar esse valor, tá? Que é o que aconteceu com muita gente. Bitcoin chegou a $69 mil, cara, depois ele caiu para 20 mil, entendeu? 15 mil. Caiu para um quarto do valor dele. É uma queda muito brusca, que eu, Nilson, não vejo acontecendo no futuro com toda essa adoção institucional, mas é uma natureza da moeda, isso pode acontecer de novo. Até porque esses investidores institucionais, eles manipulam o mercado. Então eles mesmos podem forçar uma queda de mercado, queda do Bitcoin com narrativas, eles são donos da imprensa, são donos de tudo, para comprar o seu Bitcoin mais barato lá no fundo, quando está todo mundo em pânico. Então se eu fosse dar um veredito aqui, eu faria o DCA, tá? Se você não tem posição nenhuma montada em Bitcoin, você vai comprar toda semana, tá? E se ele der uma queda forte, aí você pode entrar com mais força, você pode adiantar aportes, você pode fazer. Mas o DCA é a estratégia mais segura. Nilson, aonde que compra Bitcoin, né? Você pode se expor ao Bitcoin, ao preço do Bitcoin, através de um ETF spot, como o QBTC11, ou o IBIT, que é lá diretamente lá fora, ou o IBIT 39, que é uma BDR do ETF americano, tá? Você pode comprar o Bitcoin diretamente numa corretora. Se você usar, por exemplo, uma corretora brasileira, BIPA, Mercado Bitcoin, todas essas corretoras vão informar a Receita Federal que você comprou aquele Bitcoin. Então você vai ter que declarar. Se você compra o Bitcoin numa corretora internacional, como a Kraken, né, com K, ou a Binance, que não tem regulação aqui no Brasil, elas não vão informar a Receita Federal que você comprou esse Bitcoin, tá? Se você comprar Bitcoin na corretora, nunca, em hipótese alguma, deixe os seus Bitcoins na corretora. O ideal é você usar uma Hot Wallet, que é um aplicativo para onde você pode transferir. Ele é muito similar a uma chave Pix, né? Você vai ter uma chave Pix, que é tipo uma chave aleatória, ou um QR Code,
E aí, nesse caso, é bom você usar 2 dispositivos, tá? Um notebook e um celular, para no celular, onde você tá com a sua Hot Wallet, né? É você bater foto do QR Code da corretora, para você transferir e não ter margem de erro, tá? E aí você vai armazenar a senha do seu Bitcoin numa carteira fria, né, como uma Cold Wallet, ou numa carteira quente, que é a Hot Wallet. Quando você cria uma carteira quente, vai te dar uma senha lá de 24 palavras. Se você bater foto e tirar print, algum hacker pode pegar. Então o ideal é que você anote. Você pode anotar num dispositivo como esse aqui, que é um kit que você compra, é uma caneta que escreve em metal e umas plaquinhas metálicas para você escrever. É um processo mais demorado, tá? Quem quiser todo o passo a passo, a gente tem o nosso curso, que é o Família Cripto, onde a gente te ensina todo o passo a passo, Hot Wallet, Cold Wallet, quais são as melhores para você usar, como que faz para você se expor, porque ter o Bitcoin propriamente dito, você só tem com a autocustódia, ou seja, gravando a senha, armazenando, tendo um dispositivo de segurança para você poder transferir esses Bitcoins. Esse Bitcoin não está sob conhecimento do governo, tá? Para não poder tributar ganho não computado, um monte de besteira que já está acontecendo aí, por exemplo, na Dinamarca, onde o pessoal está tributando o ganho do Bitcoin, mesmo que você não tenha vendido ele. Então o Bitcoin subiu de preço, eles vão querer te cobrar imposto. Isso pode acontecer aqui no Brasil. Então a melhor forma de você se expor é a autocustódia. Nilson, não sei fazer. Família Cripto, o nosso curso. Nilson, eu acho que não é para mim. Compre o ETF que pelo menos você se expõe ao preço do Bitcoin, a variação. Você não vai ter o Bitcoin, você não vai poder realizar transações dentro da rede Bitcoin, dentro da blockchain, mas lá na frente, se você comprar, por exemplo, 100 mil dólares de ETF de Bitcoin, e lá na frente o Bitcoin valer 1 milhão, tu vai ter lá 1 milhão de dólares lá em ETFs que você pode vender, transformar isso em reais, em dólares e usar no seu dia a dia, tá, pessoal? Se vocês gostaram aí desse conteúdo, lembra de deixar o seu joinha. Qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários. Show? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.